Olá, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui novamente no canal Amor e Propósito. Esse canal que tem como objetivo edificar, ensinar as famílias, para que as famílias sejam abençoadas através de quê? Através da palavra de Deus. E hoje eu trouxe um tema aqui muito importante: divórcio. Nós vamos falar sobre divórcio quando todas as opções falharam. Divórcio, quando todas as opções falharam. Ok? Mas antes de eu dar seguimento, você já é inscrito nesse canal? Faz favor para mim, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem for bênção para sua vida, curte ela e compartilhe com mais pessoas para que a mensagem de Deus venha abençoar outras famílias também, né? Porque esse é o nosso objetivo. Vamos falar de divórcio. Quem nunca pensou em divórcio, não é? Quem nunca pensou que talvez a única saída seria o divórcio? Talvez você está me assistindo, está pensando em divórcio. Ou talvez você está me assistindo, está passando por um processo de divórcio, que é um processo dolorido, não é? Eu quero trazer um texto das Sagradas Escrituras, eu quero trazer a Bíblia para esta conversa, né? Mateus capítulo 19, versículo 4. Vamos lá? Mateus capítulo 19, versículo 4, 5 e 6. Diz assim: Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador, Deus, os fez homem e mulher. E disse, versículo 5, e disse: Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 6. Uma vez que já não são, uma vez que já não são dois, mas um só, uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separa o que Deus uniu. Ok? Vamos lá. O divórcio, ele deveria ser a última das opções. É o tema que eu trouxe aqui, divórcio, quando todas as opções falharam. Vamos lá, que você já tentou de tudo, tentou, lutou, não deu. O divórcio, ele seria a última das opções. Eu não quero entrar aqui no mérito se é bíblico, se não é, se é pecado ou não, tá bom? Eu não quero entrar nesse mérito, não nesse estudo aqui hoje. Eu quero que você que está pensando no divórcio, você que está passando por um processo de divórcio, entenda que o divórcio, ele tem que ser a última opção. Imagina um médico, eu gosto de série médica, não sei se você gosta de séries médicas? Eu adoro série médica. E eu observo quando eu assisto as séries que um médico, quando recebe um paciente com um problema de grandena no braço, na perna, o sangue não circula mais, o médico tenta fazer de tudo, mas ele tenta de tudo para salvar aquela perna ou aquele braço. Depois que ele tentou tudo e não conseguiu, aí sim, ele vai para o processo de amputação. Ele amputa aquele membro, ele arranca aquele membro fora para salvar a vida do paciente. O divórcio é a mesma coisa. O divórcio é você amputar, é você cortar fora um membro do teu corpo para salvar o corpo, não é? Então o divórcio, sim, é para ser a última das opções. Mas por que muitos casais têm se divorciado?
Para vocês terem uma ideia, só em 2004, 428.301 casais se divorciaram. É como se 1.173 casais, todos os dias se divorciam. É como se de cada 10 casais que casam hoje, cada 10 casais que se casam hoje, 5 vão terminar num processo de divórcio. Isso é muito duro, muito triste. São questões como teimosia, orgulho, falta de perdão, falta de empatia, não é? São essas questões, teimosia, orgulho, falta de perdão, que tem levado casais a optarem pelo divórcio. E nós temos uma cultura agora, né? Uma cultura de idolatria ao divórcio. Eu tenho acompanhado nas redes sociais alguns casais fazendo festa de divórcio. Não dá nem para acreditar, não é? Casais fazendo festa de divórcio, celebrando o divórcio, né? E isso não deveria ser assim, não deveria ser assim. O divórcio, ele tem que ser o último recurso. A gente tem que tentar salvar o casamento. Lembra do médico? O médico não tenta salvar a perna com gangrena, né, com sangue ali que não corre. Ele tenta de tudo salvar aquela perna, ele não vai amputar. Então o casal, ele tem que lutar com todas as forças para tentar salvar o casamento, né? Então o casal deveria tentar o quê? Primeiro, né, investir no relacionamento. Investir de que forma? No conhecimento, né? Eu costumo dizer para os casais que tudo aquilo que um casamento precisa saber, que tudo aquilo que um casal precisa saber para ter sucesso no casamento está na Bíblia. Está na Bíblia o que o marido precisa saber para ser um marido melhor. Está na Bíblia o que a mulher precisa saber para ser uma esposa melhor. O que o casal precisa saber para que o seu casamento seja de alto nível. Está tudo na Bíblia, né? Então o casal, ele tem que investir. Aqui na nossa igreja mesmo, nós temos um núcleo de terapia conjugal, totalmente grátis para os membros da igreja. Foram inúmeros casais que vieram aqui fazer terapia conosco, que tiveram seus casamentos estruturados, alicerçados, e que hoje vive casamentos em alto nível conjugal, de intimidade, de parceria, sexualidade, não é? E isso é conseguido através do quê? Através do amor, né? Através do respeito, através da humildade, através do perdão, não é? Tudo que a Bíblia ensina, através da ajuda do Espírito Santo. Então o casal, antes de pensar no divórcio, antes de cogitar o divórcio, o casal tem que lutar com todas as forças para tentar salvar o seu casamento através da terapia conjugal e através dos conselhos que estão escritos na Bíblia, através da ajuda do Espírito Santo, não é? O casal tem que entender que todo divórcio é traumático. Vamos lá? Todo divórcio é envolto em um trauma. Não existe um processo de divórcio que não seja traumático. Eu costumo dizer que existem 3 níveis de trauma para cada tipo de divórcio. Imagina um casal que está casado recentemente. Eu chamo esse casal, eu chamo esse processo de divórcio de um processo que ele vai ser traumático,
mas o trauma leve. Um casal que tem de 1 a 5 anos é um casal jovem. Eles ainda estão se conhecendo, né? Não tem muita história formada ainda. Os vínculos, né, não estão bem entrelaçados. Gera trauma? Sim, gera. Por quê? Porque você viveu com uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, dormindo na mesma cama, morando na mesma casa, tendo relacionamento sexual com ela. Por que você acha que Jesus diz em Mateus, capítulo 19, versículo 6, assim, ó: uma vez que já não são dois, mas são uma só carne. Quando você, esposa, teve relacionamento sexual com o seu marido, quando você, marido, teve relacionamento sexual com a sua esposa, vocês deixaram de ser dois e se tornaram uma. Há no relacionamento sexual uma união de corpo, alma e espírito. E aí como que você separa isso? Você viveu com uma pessoa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, morou com ela, dormiu com ela, se relacionou com ela sexualmente por várias e várias vezes. Como que separa isso? Nunca, nunca. Você sempre vai lembrar do gosto do beijo dela, de como era o sexo, de como era. E isso não se esquece, não se apaga, né? Houve uma junção de corpo, alma e espírito. Isso eu estou falando de casais. Eu não estou falando daquelas pessoas que namoram, transa com um, transa com o outro. Eu estou falando de casais. E quando há o rompimento, há um trauma leve. Eu chamo de trauma leve por quê? Porque foi um relacionamento de curto tempo. Relacionamentos de 1 a 5 anos. Agora, e casamentos com mais de 5 anos? Eu chamo de traumas maiores. Traumas maiores. Por quê? Tem uma história. E a história não é só do casal, é uma história que envolve a família. Existe um investimento financeiro, investimento emocional profundo. E a separação gera uma sensação de fracasso, perda de identidade. Então são casamentos que 5, 6, 7 anos. Terceiro nível de trauma, quando o casal tem filhos. Independentemente do tempo, se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos de casado, esse casal, ele tem filhos. Esse processo de divórcio é extremamente traumático. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Porque não afeta só o casal, afeta agora os filhos. É esse filho que o pai e a mãe se separam e logo ele vai ter um padrasto e logo ele vai ter uma madrasta. Ele vai ter 2 casas. Uma casa ele vai estar durante a semana e a outra casa ele vai estar no final de semana. Ele vai ver a mãe dele beijando outro homem, ele vai ver o pai dele beijando outra mulher. Eu digo com propriedade, né? O meu pai e a minha mãe se separou, eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade quando meu pai e a minha mãe se separou. Eu me lembro até hoje o dia que a minha mãe foi embora de casa. Por que eu me lembro até hoje? Hoje eu tenho 47 anos, eu me lembro da noite. Eu me lembro do cheiro daquela noite. Eu me lembro de tudo. Por quê? Porque para mim, com 13 anos de idade, foi um processo traumático. Para mim e para o meu irmão, né? Então, quando o casal ele tem filhos, é um processo traumático.
traumático. Quando há filhos, o divórcio não termina apenas um casamento. Ele reorganiza toda a estrutura familiar. É aquilo que eu falei. Agora esse menino, essa menina, que os pais se separou, agora ele vai ter uma madrasta, ele vai ter um padrasto. Ele vai ver o pai beijando outra mulher, a mãe beijando outro homem. E eu estou falando por causa, eu vivenciei isso. Né? E aquela sensação do filho, e é uma sensação que eu tenho, que são raras, muito raras, mas muito raras às vezes, do filho ver a mãe e o pai sentados junto numa mesa para participar de uma refeição. Coisas que para minha filha, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho a Fernanda de 19 e a Eloá de 6 anos, coisas que para as minhas filhas é extremamente normal, nós sentarmos à mesa para participarmos de uma refeição. Para quem tem um pai e uma mãe separado, isso daí é raro às vezes. Então, o divórcio, ele é a última das opções. Quando que o divórcio se torna uma proteção e é necessário? Quando há violência. O divórcio ele se torna necessário quando há agressão. Quando o marido agride a esposa, ou quando a esposa agride o marido, quando não há respeito, não é? E quando uma pessoa não quer. Então, vou repetir. Quando que o divórcio vai se tornar, vai ter que ter mesmo? Quando tem violência, quando não tem respeito e quando uma das partes não quer. Quando uma parte só está lutando e a outra já não quer mais, não tem jeito. Para ter a reestruturação de um casamento, os dois têm que querer. Então, eu quero que com essa palavra te mostrar que o divórcio ele tem que ser a última opção. A última. Vocês têm que investir em terapia conjugal. Vocês têm que chamar Deus para dentro do vosso relacionamento. Se você não frequenta uma igreja, Deus tem que vir dentro do teu casamento. E eu sou testemunha disso, porque eu passei por um processo de divórcio no começo do meu casamento. Eu e a minha esposa ficamos 3 meses separados. Só que o que nós fizemos? Nós lutamos pelo nosso casamento. Nós falamos, vamos lutar. Nós não tínhamos filhos ainda, mas nós nos amávamos. Nós temos que lutar. Você é minha mulher. Então nós começamos a lutar. Nós trouxemos Deus para dentro do nosso casamento. Nós trouxemos os ensinos bíblicos dentro do nosso casamento. E hoje, 23 anos depois, a gente consegue viver a plenitude. Eu digo que eu consigo viver a plenitude. Nós conseguimos, como casal, viver a plenitude conjugal. Então, para o teu casamento tem esperança. Se os dois quiserem. O teu casamento tem esperança se não houver violência. O teu casamento tem esperança se você trouxer Deus para dentro dele. E se você tiver os princípios bíblicos, praticar os princípios bíblicos. Procura um conselheiro conjugal. Se na tua igreja não tem, procura uma igreja que tenha. Hoje tem muitas igrejas que têm pessoas preparadas para aconselhar, para orientar o casal de acordo com a palavra de Deus. Procure. O teu casamento tem solução. O divórcio é a última das opções. Amém? Tudo que eu disse aqui ajudou, não ajudou? Mas é pouco, muito pouco perto daquilo que o Espírito Santo ele pode fazer pelo teu casamento. Eu quero te convidar a orar comigo. Eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração pelo teu casamento? Eu posso invocar o Espírito Santo para te ajudar a reestruturar reestruturar teu casamento? Vamos orar. Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu intercedo agora por esta mulher, por este homem, por este casal, Pai. Peço que o Senhor os ilumine, o Senhor os guie e os direcione.
a estruturar os seus casamentos, Pai, dentro da palavra de Deus. O divórcio não é uma escolha, o divórcio não é uma opção. O Senhor tem mais para esta família, Pai. Ilumine este casal, aquebranta os seus corações, direcione os seus passos, guie-os em sua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Gostou? Deus te abençoe. Se esse vídeo ele abençoa a tua vida, compartilha ele com mais pessoas. Vamos nos ajudar para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Lembre-se, divórcio é a última opção. É a última opção. Deus te abençoe, em nome de Jesus.